Bora mudar de assunto? O atestado médico é um documento que ainda gera muitas dúvidas para o trabalhador. Várias pessoas não sabem para que ele serve, quais são os requisitos necessários para essa validação ou até mesmo quais são os direitos que esse atestado garante. Vamos entender melhor esse assunto? Hora do quadro Seu Direito. Para conversar com a gente sobre esse assunto, aqui no estúdio, na Casa da Mulher Demais, eu recebo a advogada Marcela Espínola. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda, viu? Bom dia, Bruna. Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo em paz, graças a Deus. Certo, então, vamos entender mais, então, sobre o atestado médico. E, claro, que eu convido você a participar enviando suas perguntas, quem sabe compartilhando alguma experiência recente pra gente. Manda aí pro nosso zap, tá aí na tela, viu? Inclusive QR Code para facilitar a sua vida. Basta você apontar a câmera do seu celular, que você já vai ser direcionada aqui para o nosso zap. É o 99105 0400, 99105 0400. Mas para facilitar ainda mais a vida de quem está em casa, a gente já separou algumas telinhas com dúvidas comuns, né, doutora? Já que esse assunto geralmente gera muitas dúvidas mesmo. Então vamos colocar aí a primeira dúvida que normalmente aparece já direto aí na nossa tela. Vamos lá. Qualquer atestado médico serve para o abono de faltas? E aí, doutora, isso acontece? Bom, na verdade é o seguinte, a gente costuma chamar atestado médico, né? Só dar uma introduçãozinha rápida para que fique claro. Mas tanto o médico quanto o odontólogo, que é o dentista, Certo. ele pode emitir esse tipo de documento que serve como um documento formal que atesta uma enfermidade ou um motivo relevante para que aquele empregado possa ficar afastado de suas atividades Certo. por um determinado período. E o que você me perguntou foi a respeito... É se qualquer atestado médico pode funcionar para esse abono de faltas. Não, na realidade, tem que ser observado se aquele atestado, ele tem os requisitos de validade. Que requisitos de validade Certo. são esses? Esses requisitos são, se tem o nome do paciente, se tem o nome do emissor, que aí vai poder tanto ser um médico como ser o odontólogo, né, que é o dentista, se está carimbado, se está assinado, se ele, a questão do CID, da enfermidade, Sim. não é necessário constar, mas o tempo de afastamento, o nome do emissor, o CRM, né, o conselho de classe a que pertence o emissor, tem que constar também, Certo. e o nome do paciente e o período de afastamento. Um atestado que não tem um período de afastamento, por exemplo, já há um grande indício de que esse atestado é um atestado forjado, é um atestado falso, que não vai servir para validamente abonar dias de afastamento do trabalho. Muito bem, primeira pergunta respondida. Vamos para a próxima? Coloca aí na tela para a gente mais uma dúvida comum. O assunto de hoje aqui no quadro Seu Direito, atestado médico. O colaborador, doutora, pode ficar afastado até quantos dias? Vamos falar de prazo agora? Existe uma regra com relação a isso? Assim, na realidade, o empregado, o médico é quem vai dizer quantos dias de afastamento que aquele paciente precisa em razão da enfermidade, do problema de saúde que ele apresenta, né? Porque pode ser uma doença ou pode, por exemplo, ser extração de um dente, que ele precisa de alguns dias, ele desenvolve Certo. algum trabalho que envolva força física, por exemplo, que ele não vai poder desempenhar, né? Então, cabe ao emissor do atestado dizer a quantidade de dias necessários de afastamento. Mas, nos primeiros 15 dias desse afastamento, a responsabilidade pelo pagamento desses dias em que ele está afastado, ele apresentando esse atestado na empresa, vai ser do empregador. Certo. Se for um atestado com período superior, por exemplo, o médico disse que você está com um problema de saúde realmente grave, que você vai precisar ficar afastado 30 dias. Nesse caso, a empresa vai receber o atestado, vai ser responsável pelos primeiros 15 dias e vai orientar o seu funcionário, o seu colaborador, encaminhando ele para o INSS, que vai ser o responsável pelos outros dias de afastamento, pelo pagamento dos demais dias após o 15º. Muito bem. Chegou uma dúvida bem interessante aqui no nosso WhatsApp da Joana, do Parque do Sol. Obrigada pela participação, Joana. E ela pergunta assim, doutor, e a declaração serve para quê? Às vezes eu preciso ir ao médico e ele me dá uma declaração, mas eu fico na dúvida se posso faltar ou não. Existe diferença, doutora, do atestado médico para uma declaração médica? São documentos diferentes?
Sim, são documentos muito diferentes e isso realmente gera muita dúvida. Porque o que acontece? Existe o atestado médico e a declaração de comparecimento. São documentos que não se confundem e é importante que o telespectador faça essa distinção. A declaração de comparecimento, ela somente informa que aquele colaborador esteve em determinado local. Ok. Não há necessidade de que seja emitida por um médico ou por um dentista. Qualquer profissional da saúde pode emitir. Certo. E ele não dá direito, ele não abona, ele não dá direito, ele não justifica aquela falta ao trabalho. Ele somente diz que o colaborador, João, por exemplo, esteve realizando tal consulta ou tal exame durante aquelas horas. Sim. Se aquelas horas vão ser ou não descontadas daquele empregado, vai depender de quê? Vai depender do empregador, se existe uma convenção da categoria que dá algum direito para aquele funcionário realizar exames ou ir a tantas consultas anuais. Certo. Vai depender do caso específico. Mas a declaração de comparecimento não dá direito ao empregado de se ausentar ao serviço e aquele dia de salário de forma alguma. É diferente do atestado médico, não é para a gente confundir. Muito bem. Vamos soltar aí mais uma dúvida, mais um questionamento comum quando o assunto é atestado médico. A empresa pode recusar um atestado médico mesmo ele sendo válido? A doutora até já explicou para a gente aqui quais são os requisitos e também o que é que invalida um atestado médico, mas a empresa pode recusar e mesmo assim descontar lá no final do mês no salário daquele empregado, doutora? Veja, a empresa não pode, na realidade, recusar o atestado. O que muitas empresas fazem é o seguinte, que todo empregador ele tem um poder diretivo. Então, ele pode estabelecer um regulamento interno, ou seja, normas internas, que digam um prazo para a entrega desse atestado, que estabeleça que esse atestado tem que ser entregue pessoalmente, fisicamente, ainda que não pelo colaborador doente, né? Mas se recusar a receber, não pode, tá? O que ela pode dizer é assim, olha, você tem que entregar pessoalmente até 2 dias da data da emissão, certo, mesmo que encaminhe para uma outra pessoa, isso é possível. Mas se recusar o recebimento, não. E se a empresa tem alguma dúvida sobre a validade daquele documento, ela pode encaminhar um e-mail, ela pode encaminhar uma carta registrada, ela pode fazer alguma comunicação oficial com a clínica, com o posto, com a UPA, enfim, com o órgão que emitiu, certo, para comprovar a validade ou não. E se for inválido, ela pode, inclusive, demitir o empregado por justa causa. Era isso que eu ia perguntar. Se for atestado ali, né, caracterizado um atestado falso, Isso. esse colaborador ele pode ser demitido mesmo por justa causa, sem nenhum aviso prévio, então, doutora? Pode, independente, porque assim, na realidade, a justa causa, ela é a penalidade máxima que pode ser aplicada ao empregado, né? E muito se tem dúvida a respeito de, eu posso aplicar direto uma justa causa? A depender da gravidade da conduta desse empregado, você pode sim aplicar. Sim. E esse seria um exemplo, né? Porque você pode ter uma conduta dessa de entregar um documento, de forjar um documento, Sim. é uma conduta sem dúvida muito grave, que pode ensejar esse tipo de aplicação, que pode gerar essa justa causa imediata, sem nenhuma punição anterior. Ela pode, comprovada a falsidade do atestado, a empresa pode aplicar a justa causa a seu empregado e com isso ele vai perder muitos direitos, né? Sem dúvida. Mais um questionamento que chegou aqui no nosso WhatsApp, agora da Adriana, ainda falando sobre essa recusa, né, por parte do empregador, da empresa. A empresa pode se negar a receber o atestado que não tenha o CID, doutora? Não, não pode. Ela não pode se negar a receber um atestado que tenha o CID, porque é direito do paciente não querer expor a sua enfermidade. Inclusive, existe todo um regramento em torno disso para proteger a intimidade do trabalhador. Sim, então, sim. assim, os requisitos de validade do atestado médico, eles não obrigam que conste o CID. Certo. Tendo o período de afastamento, tendo quem emitiu, tendo o carimbo do médico ou do odontólogo, o número do CRM certinho, tendo todos os outros requisitos de validade, o fato de não constar o CID não obsta, não impede, não é motivo suficiente para a empresa fazer esse tipo de recusa. Muito bem. Mais uma dúvida aqui que acredito que também seja muito comum
para quem tem crianças, filhos menores, né? Nossa telespectadora disse que tem um filho de 11 anos de idade. No caso dessa criança estar doente, ela tem direito a atestado médico para cuidar dessa criança, doutora? Veja, infelizmente no Brasil não existe, falando em lei trabalhista, em CLT, funcionários registrados, não existe um direito de atestado de acompanhamento, como as pessoas falam. Isso não existe, né? O que existe é a declaração, que eu falei antes. Exceto uma previsão que a gente tem no artigo 473 da CLT, que é o direito de um dia de afastamento, com o consequente recebimento do salário, não é considerado falta, para crianças de até 6 anos. Se você tem um filho menor de até 6 anos de idade, então você vai poder se ausentar do trabalho para acompanhá-lo em uma consulta médica. Agora, se você tem um filho de 11 anos, como no exemplo que você deu, que já é uma criança um pouco maior, esse direito, infelizmente, não existe. A menos que exista, repito, uma norma da categoria, por exemplo, a categoria dos metalúrgicos ou a categoria dos enfermeiros, a menos que tenha uma convenção, um acordo coletivo específico, que lá na convenção ou no acordo tenha o direito específico na convenção combinada, pactuada, este direito, se tiver na convenção ou no acordo, ok. Mas na lei trabalhista brasileira, só existe o direito para crianças de até 6 anos. Fora isso, não existe e o dia vai ser descontado. Certinho. A dúvida do Sérgio também chegou aqui no nosso WhatsApp. E se o colaborador não trabalha de carteira assinada, é um trabalhador informal, né? O atestado é válido para que os dias de atestado ou de faltas, né? Essas faltas sejam remuneradas mesmo assim, quando não tem CLT, doutora? Veja, o funcionário que não é registrado, em tese, ele nem precisaria apresentar o atestado, porque ele já tem uma relação que ela é informal, que ela não é regularizada, né? Então, assim, é uma relação que ela já não é protegida pelos direitos trabalhistas que constam na CLT. Sim. Né? Então, assim, ele já não está protegido pelas normas da CLT, né? Mas cabe a ele conversar com o empregador, né? Mostrar aquele atestado, dizer que está com os requisitos de validade todos atendidos e tentar, junto a esse empregador, a justificativa desses dias para receber os dias correspondentes. Mas, assim, ele não tem como exigir isso, até porque ele já não tem todo o direito. O restante, né, dos direitos. Isso, o restante dos direitos. Então, assim, quando ele posteriormente sair dessa relação, em que ele está muito prejudicado, diga-se de passagem, se posteriormente ele resolver entrar com a reclamação trabalhista para buscar todos os direitos trabalhistas, e se ele tiver tido esses dias descontados, esse vai ser mais um pedido que ele vai poder fazer em relação a esse desconto indevido que houve. Muito bem, é um assunto, como eu falei, que gera muitas dúvidas, né? Agradecer a todo mundo que participou. A gente vai encerrar o quadro Seu Direito agora, um pouquinho mais cedo hoje. Tem vários outros conteúdos aqui no Mulher Demais e vou deixar o Instagram da doutora Marcela aí na tela, @Marcela_L Espínola. Doutora, já fica o convite para que você possa voltar em outras oportunidades. A gente pega esse tanto de perguntas que chegou aqui no nosso WhatsApp para trazer em tela também. Então, muito obrigada pela participação. Certinho, obrigada. Combinado então.